Você deve estar se perguntando, William, aqueles 15 minutos ali são suficientes para aquecer minha voz? locutores.com.br. Eu te digo sim, são suficientes para você aquecer a sua voz. Agora, dos 15 até os 25, 30 minutos, que seria o tempo ideal para você fazer um trabalho realmente consciente da sua voz, aí eu vou te dizer, tem diferença para cantor, tem diferença para o ator, tem diferença para o dublador, para o locutor, para todo e qualquer profissional da voz. Ah, mas eu não tenho 30 minutos. Então, você reduz os primeiros 15 e faz essa segunda parte específica para você ter uma segurança ainda maior do teu aparelho fonador. Explico. Quando você fez respiração, alongamento, começou a fazer ali o trato das vogais, né? Trabalhou um pouquinho de máscara e tal, enfim, isso aí é o básico para todo mundo, e um pouquinho de vibração labial, né? A vibração labial ela vai ser bem interessante nesse sentido. Quando você tem float indefinido e toda essa parte do aquecimento vocal, entra a parte específica. Ah, eu sou o cantor. Ok, o que eu vou fazer? Vou fazer exercícios de escala longa, com a voz bem solta. Nessa altura do campeonato, a sua voz já está relativamente tonificada. O que você vai fazer? Você vai brincar de escala longa, em na. Sabe aquela voz de bocejo, aquela voz de sono, 6 da manhã e você tem que acordar e tem que logo depois cantar o hino nacional, sei lá eu onde? Você vai chegar lá... Não faça isso, por favor. Enfim, você vai chegar ao seguinte. Na. E vai brincando com isso. Na. E a tua voz ela vai começando a subir naturalmente, mas você não vai perdendo essa essência que é a voz boba, que é a voz leve. Então você vai fazer o seguinte. Vou repetir. Vê que a expressão do teu rosto tá tudo leve, tá tudo tranquilo, para você poder alcançar aquela nota que normalmente você não alcançaria nas músicas, né? E fazer ela com relativo conforto. Então, quando você tem esse alcance vocal com uma voz boba, você vai deixando que... a palavra certa seria permissividade. Você vai permitindo que a sua musculatura vai mais para os agudos sem problema nenhum. Ah, mas eu sou locutor, eu sou ator, eu sou dublador. Ok, e o seu personagem? Quem é ele? Quem você vai dublar? Se você tem uma voz presetada, uma voz específica para ter determinado trabalho, é importante você saber quem é o teu personagem. Todo o trabalho de ator que a gente faz, eu acredito nos trabalhos que eu realizo, que a gênese de personagem ela precisa ser muito bem cuidada. Você saber quem é ele, como ele fala, como ele respira, como foi a infância, sabe? Todo o trabalho de construção da gênese desse personagem para que a gente tenha uma melhor construção da voz dele. Da mesma forma que a partitura corporal, da mesma forma que tudo o que envolve aquele personagem e a voz é uma dessas ferramentas, você saber exatamente como se comporta a voz desse personagem. Se o cara é meio fanho aqui, colocar a voz um pouco mais pra cima, você vai poder dublar dessa forma? É uma coisa interessante você fazer a voz de uma forma que as pessoas entendam que você seja um cientista meio louco. Ou então, você deixar essa voz um pouco mais palatizada. Voz palatizada? Que história é essa, William? Localiza com a língua do teu céu da boca. Ele é duro? Ele é de osso? Ótimo. Atrás dele. É algo mole. O céu da boca, ele é o palato duro. Essa parte mole ali é o palato mole. Anos de anatomia para a pessoa saber disso. Sim. Então, a diferença entre palato duro e palato mole é a diferença de como vai ficar a tua voz. Você pode deixar ela muito mais aqui. I, O, U, A. Uma voz mais ácida, uma voz, sabe, que alguns vão chamar de speaking voice, outros vão chamar de belting. Aí, cada autor que você pegar, cada coaching que você pegar, vai ter uma definição para ela. E existem muitas dissonâncias nesse sentido. Eu não entro nessa briga, não.
Eu prefiro passar para você a forma como o efeito acontece na voz do que propriamente ela como a gente está pensando, né? Então, você vai ter A, olha só que interessante. Fala esse A, meio que aquele A da amiga falsa. Ai, amiga, é. Beleza. E você vai começando a engolir esse A. Olha o efeito que vai dar. Ah... Perceba que o tamanho da minha boca quase não mudou. Ah... Porém, se eu fizer esse A e fechar e abrir a boca, ele vai mudar o som. Ah, Uhum. Você fazia igualzinho nos seus 5 anos lá no jardim de infância. O que acontece? Quando você jogar esse A pro palato mole, o som não muda. Por que o som não muda? Porque ele não está mais saindo pela boca. E aí você tem uma estrutura de ressonador diferente. Esse é um exercício que, na minha prática como preparador vocal, eu normalmente faço, mas não é uma prática muito ortodoxa, então eu não receito isso para todo mundo não. Depende do seu personagem, depende do seu tipo de voz, e aí a melhor coisa é você procurar o seu professor de canto e dizer, olha, esse maluco cabeludo aí e tal tá falando alguma coisa, eu queria saber se isso faz sentido. Talvez faça sentido para você, talvez não. Continuamos bons amigos. Mas olha só que interessante. Você pode buscar isso aqui. Sabe a consoante M? Faz M pra mim. Só que você vai separar as arcadas dentárias. Certo? E vai vibrar bastante, vai dar uma coceirinha no teu lábio. Normal. Desse M, você vai colocar N. Então, a vibração toda, a coceirinha toda vem pro nariz. Olha que interessante isso. Você vai ter em momento algum existe qualquer tipo de força para isso. Não coloca força. Desse N, aquele A da amiga falsa que a gente falou agora há pouco. Então, percebe a projeção que isso dá? No microfone aqui, na estrutura que a gente tem no estúdio, já é perceptível. Agora, você ouvindo aí no seu computador, ficou mais claro? Agora, quando você sai desse A, você vai jogar para aquele A do palato que a gente acabou de falar nele. Uhum. Então, esses 4 sons, você vai normalmente ter uma projeção orofaríngea, que vai o som M aqui, bem na boca, né? Vai vir pro rinofaringe, olha que bonitinho isso, que palavrão bonito, hein? Rinofaringe vai vir pro nariz esse som. Desse N, esse som é muito grande, que é o som que a gente faz no circo, por isso que os palhaços usam esse som. Respeitável público, meninos e meninas, é o tempo todo isso aqui. Por mais que ele projete bem as vogais dele, ele vai ter uma ampliação. Ao invés de fazer som só aqui na boca, ele vai jogar o som aqui para cima, que a gente chama de ressonadores. A tua voz vai ficar maior, ela vai ficar mais clara. E por isso, nos circos, como antigamente acontecia, os trovadores e os menestréis, vale a pena dar uma pesquisadinha nisso, na época da Idade Média. Olha que interessante. Se eu tenho essa projeção de voz, você pode fazer sem microfone, que é o que a gente chama de teatro de arena. Teatro de arena, você tem um palco circular, picadeiro, e que de repente você pode ter uma projeção muito grande sem que você precise de microfone ou de uma grande aparelhagem. Certo? Desse A, você vai jogar pro que é o A ou a vogal palatizada. Subindo essa vogal, esse exercício eu acho muito interessante. Ele trabalha bastantes aspectos da nossa voz. Então, eu vou fazer aqui no piano, para a gente concluir, como funcionaria isso. Ele funciona tanto para cantor, quanto para ator, quanto para o locutor ou dublador. Vai depender do que é o seu personagem, de quem é o seu personagem. Olha só. Percebeu? Isso são os ressonadores em ação.
Espero ter ajudado a tirar mais uma dúvida e ajudar com mais essa dica de preparação vocal. Uma produção original. Web em Segundos.